Olá, querido, olá, família, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Minha família, boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Quero trazer um assunto muito maravilhoso e muito aproveitável no capítulo 2 de Gálatas. Você sabe por que e para que Paulo resolveu escrever este capítulo 2? Paulo aqui, queridos, Paulo revela que através, né, da sua árdua luta, ele conseguiu conservar na época da graça, tá? Ele conseguiu conservar a graça e o trabalho, não é, da cruz de Cristo. Manteve ali essa luta, esse trabalho, manteve vivo, não é, entre as igrejas daquela época. Mas tem uma coisa neste capítulo que chama muito a atenção. Infelizmente, como predito, né, por Jesus Cristo da época e pelo próprio apóstolo Paulo, né, a graça não está mais entre nós hoje. Hoje nós não vivemos o período da graça. Entenda, queridos. Embora muita gente fale desta graça, não é? A todo momento, quando você vê as pregações dentro do templo, eles falam sobre a graça, não é? Mas essa falsa graça de hoje, ela tem na Bíblia, mas ela significa dinheiro. A graça pregada hoje em dia nos púlpitos, nas denominações, esta graça, ela só tem a ver com dinheiro e nada mais. Agora, o que nós precisamos fazer, e graças ao Eterno Criador, nós estamos fazendo através do Evangelho Eterno, é restaurar, não é? O conhecimento e o entendimento das pessoas naquilo que realmente significou a graça e qual foi, não é, o trampolim que nós usamos para entendermos o Evangelho Eterno. Agora, não é só isso. Não é só isso. Paulo, no capítulo 2 aqui de Gálatas, ele revelou, né, que através da luta que ele teve, através, não é, daquela árdua luta, ele conseguiu conservar naquele tempo a graça que ele estava pregando. E quando Paulo continua neste capítulo, quanto mais, ele diz, quanto mais, irmãos meus, quanto mais importante apóstolos que andaram com Cristo, nenhum deles pôde refutar, não é, a verdade da graça que apresentei. Paulo pregava no período da graça. Paulo pregava a graça porque ele estava vivendo o momento da graça. E ele disse: a verdade da graça que apresentei, como os próprios judeus costumam dizer em suas teologia, né? Se você observar 2 Crônica, capítulo 19, versículo 7, você vai encontrar algo assim. Aí você fala, ué, mas o senhor está falando da graça, o senhor citou 2 Crônica? Sim, querido, sim, é isso aí. Lá o que diz? Diz assim, o Criador
não se deixa influenciar por títulos, por posições, não é? Por rótulos e aparências humanas. É isso aí. O que acontece? E nunca será comprado por homem algum. Isso lá em 2ª Crônica. Imagina hoje. Imagina hoje. Agora, tem uma coisa importante também, querido, que você deve observar. Que é o quê? O contrário disso. Pelo contrário, todos os apóstolos, não é? Reconheceram que me havia sido confiado o anúncio da verdade aos pagãos, assim como foi confiado a Pedro o anúncio da verdade aos judeus. Preste atenção. A Paulo, os pagãos eram os gentios. A Pedro era aos judeus. Então o Senhor, da época, né, o Senhor Jesus, ele escolheu a Pedro para os judeus, mas Paulo diz, mas eu fui escolhido para os pagãos, gentios, que é a mesma coisa. Então Pedro, como sinal de reconhecimento e unidade, eles concordaram que nós dois devíamos nos dirigir, não é? Paulo dizendo, para cristãos e que ajudássemos o quê? Que ajudassem eles a fazer o quê? A recordar essa mensagem. Então, se você observar, queridos, Paulo estava dizendo aqui que todos os apóstolos reconheceram que ele, Paulo, foi separado, ele foi chamado para pregar aos gentios. Então Paulo diz, o anúncio da verdade aos pagãos, eu fui escolhido para isso. Assim como a Pedro foi confiado o anúncio da verdade aos judeus. Então Paulo ainda diz que o Senhor Jesus Cristo escolheu Pedro para os judeus, mas que ele foi escolhido para os pagãos, que eram os gentios. Então Pedro, não é? Tiago e João, os principais, reconheceram que a minha missão é anunciar, no caso, a segunda Bíblia, que seria a nova aliança para os judeus, que a primeira Bíblia é a Torá, não é? A Torá, lá para os judeus. Então Paulo disse isso. Então ele falou assim, ó, eu quero falar uma coisa para vocês. O anúncio da verdade foi anunciado a mim para os gentios e a Pedro aos judeus. Então Pedro diz, Paulo diz, o Senhor Jesus Cristo escolheu Pedro para os judeus, mas eu fui escolhido para os pagãos, que é os gentios. Então Pedro, né, Tiago e João tinham reconhecido isso. E também que ele tinha sido escolhido, não é, para fazer aquela missão de anunciar a graça ou a nova aliança. Então, Paulo disse aqui, os três que são tidos como coluna da igreja estenderam a mão direita a mim e a Barnabé como sinal de reconhecimento e unidade. Eles concordaram que nós dois devíamos nos dirigir aos pagãos e eles aos judeus. A única coisa que me pediram
foi que eu fizesse coletas entre os pagãos cristãos e que ajudássemos aos judeus cristãos pobres, e isto temos feito sempre. Paulo diz: um dia em Antioquia, Pedro comia junto com os pagãos. Quando ele viu chegar alguns enviados de Tiago, mestre, que Tiago era mestre da escola de Jerusalém, levantou-se da mesa e se afastou imediatamente, dos pagãos, com medo de que os bíblias daquela época ouvisse junto aos pagãos. E quando o mestre Pedro se levantou, todos os judeus se levantaram com ele por medo, de modo que até Barnabé se deixou levar e se afastou dos pagãos, isto é, os gentios. O que aconteceu? Quando eu vi essa hipocrisia, Paulo diz, acontecer, eu falei com ele a verdade para Pedro diante de todos. Isso não pode acontecer, isso é inaceitável e condenável. Eu vou abrir um parêntese aqui para vocês, irmãos. A história se repete ou não? Quantas denominações que você conhece hoje? Mas você sabia que todas as denominações que existem hoje no mundo, quase que nenhuma delas, elas conseguem ter paz uma com as outras? Elas conseguem ser uníssona umas com as outras? Elas não conseguem engolir umas às outras? Então, queridos, às vezes eu me pergunto, como que eu consegui ser enganado durante tanto tempo? Agora, existe uma revelação neste capítulo 2, de Gálatas. Antioquia, da Síria, foi a capital do cristianismo. E mesmo que hoje, tem como pai do cristianismo Constantino. E o primeiro papa, para eles, não foi infalível. Pedro, que para Constantino, para o Império Romano foi Pedro, Pedro não foi infalível, porque teve que aprender a graça com o apóstolo Paulo. Ou seja, é por textos mal entendidos como este que chamam Pedro de mentiroso, ou chamam Paulo de mentiroso, não é? Então, nós vejamos só que a grande justiça e desconhecimento. Vejam, quando o pastor Tiago chegou até Pedro, se levantou para obedecer a Bíblia, Mas a Bíblia não é maior do que o amor. Isso prova que eles tinham andado com Cristo em carne e tinham recebido, o seu Espírito em suas carnes. Mas 2 décadas depois, ainda não conheciam a verdade absoluta, que era a graça, o amor e a unidade. Rapaz, cada vez mais eu estou convencido de que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor decisão da minha vida, foi procurar entender um pouco sobre religião, um pouco sobre denominação, um pouco sobre a história do cristianismo e para depois decidir de uma vez em abandonar esse sistema religioso. Paulo aqui, ele narra neste capítulo 2 de Gálatas
ele narra a sua participação na grande reunião democrática ali de Atos 15, onde de fato, pelo Espírito de Cristo, a graça foi estabelecida em contraposição. A primeira Bíblia, o Velho Testamento, Torá, não é? Como você observa, que nós já falamos, nós observamos que em Atos 15, Paulo ele vai fazer a sua ata, ou ele fez a sua ata daquela reunião. Para Paulo, o resumo da segunda Bíblia exigia dos pagãos, apenas pagãos esses que eram os gentios, exigia apenas o amor, enquanto seu irmão parente, que era Lucas, não é? Resume em um parágrafo. Por que o império chamado cristianismo está acabando aos poucos? Está mesmo. Você pode dizer que não, mas está acabando. Justamente porque as pessoas começaram a entender tudo. Tudo que você procurar, você encontra. E outra coisa, pode não ser para mim, mas vivemos um tempo totalmente diferente do que era há 20, 30 anos atrás. O sistema está caindo justamente porque a verdade está aparecendo. Obrigado, querido. Estamos juntos. Continue lendo, estudando a palavra, em nome do nosso Criador. Tchau.